Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre mais uma ferramenta muito utilizada, que é o Trim, ou aparar, certo? Trim e também vamos aproveitar e falar do Extend. São duas ferramentas complementares. Então, como que funciona o Trim? Ele está aqui em cima, certo? Eu vou pegar ele para o comando de atalho. TR, Trim. Aqui o Trim existe duas formas de ser feita. Tá? Eu vou ensinar as duas e vou falar a qual eu mais utilizo. Então, uma delas é o seguinte, ele fala para eu selecionar um intervalo de objeto. Então, por exemplo, eu quero cortar esta linha, só que eu quero cortar desta linha até esta. Então, eu quero daqui e aqui, certo? Então, eu dou o intervalo, dou um Enter e quando eu clicar aqui, ele vai apagar esta linha inteira. Claro que como esta e esta também estão passando, se eu precisar cortar elas, também vai cortar. Essa aqui não vai, esta aqui não vai, nenhuma outra vai, por quê? Porque não está passando. Ah, para lá vai cortar? Vai. Porque daqui para lá também, como ela termina aqui, ela cortaria esta parte sem problema nenhum. Esta é uma forma de fazer o trim. A outra, eu até deixei aqui da aula passada, olha, eu posso fazer o seguinte, pego o trim, tá? Dei um Enter e vou dar mais um Enter. Quando eu dou esse segundo Enter, é como se eu tivesse selecionado tudo. Então, qualquer quadradinho que eu clique, ele apaga. Ó. Apaga aqui, tá? Então eu consigo apagar vários. Aqui. E esta é a forma que eu mais utilizo. Porque se eu precisar apagar aqui, eu consigo. Aqui eu consigo. Então fica fácil para eu apagar. Né? Posso vir aqui como posso vir aqui. Eu não preciso selecionar, ficar pensando qual que é a seleção que eu preciso fazer para... Não precisa. Eu venho e pronto, clico aqui. Então, relembrando, se eu entrar com o Trim clicando ou dando o comando TR e Enter, eu preciso, só assim eu preciso selecionar dois intervalos, dar mais um Enter, e aí eu posso ir apagando. Agora, se eu entrar com o TR, tanto por aqui quanto pelo o comando, aí basta eu dar mais um Enter e eu consigo continuar apagando. Ó. Apago aqui, apagar aqui, vou apagar essa lenda aqui, e assim por diante. Posso apagar vários. Mas notem o seguinte, vamos testar algumas linhas. Por exemplo, esta aqui, ó, quando eu venho, ele fica um X vermelho, e eu consigo apagar. Já esta, quando eu venho, ela fala que eu não consigo. Ó, eu posso clicar, eu posso selecionar, não deixa. Essa aqui não vai deixar, vamos ver qual outra não vai deixar. Essa aqui não vai deixar, essa aqui não vai deixar. Por que que essas não deixam? Porque essa aqui deixa, essa aqui não deixa. Por quê? Porque esta linha, por exemplo, né, que não deixa, ela é uma linha que não está sendo cortada por nada. Ela até é encostada por duas, mas são nas pontas. Então ela não está sendo interrompida por outra. Então eu não consigo cortar ela, tá? Essa aqui é a mesma coisa, ó, ela aqui e aqui, no meio não tem nada. Então você está dizendo que se eu chegar e fizer uma linha aqui no meio, dar o TR com 2 Enter, eu consigo apagar um dos lados? Consegue, ou este. Apaguei este eu já não consigo de novo, certo? Ah, mas se eu precisar apagar ele? Bom, ele é uma linha inteira. Você sai do comando, seleciona e deleta. Como essa aqui, você seleciona e deleta. Como esta aqui, você seleciona e deleta, certo? Então o trim vai funcionar para quando a minha linha ela passa por mais de uma interrupção e aí eu posso cortar entre as interrupções. Agora, quando apenas as interrupções são nas pontas, eu não consigo mais aplicar o trim, e sim selecionar e apagar se for o caso. Certo? Então essa é a ferramenta Trim. Ela é muito utilizada, a gente vai usar bastante mesmo nos nossos projetos. Outra ferramenta, que é um complemento dela, está aqui junto, é o Extend. O que o Extend faz? O Extend faz praticamente o inverso do Trim. Vamos pegar aqui, EX, Enter. Da mesma maneira que o Trim, eu tenho as duas formas. Por exemplo, eu quero que essa linha estenda até lá. Eu clico, dou um Enter, aí eu clico aqui e clico aqui. Funcionou? Funcionou. Mas, né, por exemplo, se eu quero só estender essa linha até aqui, agora eu teria que sair, porque está aquela selecionada, então eu tenho que sair, pegar de novo. Seleciono e vou lá. Mas o jeito mais utilizado é que nem o Trim. Eu pego o Extend,
entro na ferramenta e dou um Enter, sem selecionar nada. Dou um Enter. Pronto, a gente chama de Trim 2 Enter ou Extend 2 Enter. Tá? Como que vai funcionar? Agora essa ferramenta vai estender qualquer um que eu clicar aqui. Ela vai estender só até o próximo, concordo. Né? Se eu tenho uma distância muito longa a ser percorrida, é melhor você selecionar, por exemplo, aqui eu quero que seja até lá em cima. Eu vou ter que clicar 1, 2, 3, 4. Então, neste caso aqui, seria muito mais fácil eu pegar o Extend, selecionar lá, dar um Enter e clicar aqui. Iria de uma vez só. Mas, como na maioria dos casos é apenas uma vez que eu preciso, basta eu pegar o Extend 2 Enter e fazer isso aqui. Certo? Então, essas são as duas ferramentas da aula de hoje, Trim e Extend. Ainda eu tenho mais uma coisinha para falar sobre elas. Notem, eu estou com a ferramenta Extend selecionada. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou clicar nessa linha. E ele deletou. Como? Se eu estou com o Extend, não com o Trim. Como o Trim é o inverso do Extend, e o Extend é o inverso do Trim, se eu segurar, por exemplo, estou com o Extend, se eu segurar o Shift, ele se torna o Trim. Né? Trim, Trim. Se eu largar, ele volta a ser o Extend. E para o Trim funciona? Funciona. Trim. Estou esticando aqui, estou cortando aqui, cortando aqui. Se eu segurar o Shift, eu consigo estender aqui, e eu consigo estender aqui, consigo estender aqui. Então, como elas são uma inversa à outra, com o Shift, tanto faz a que eu estiver, se eu selecionar o Shift, eu inverto a ferramenta. Beleza? Treina aí, faz isso que eu fiz aqui, faz um setor, já treina o Offset novamente, treina o Trim, treina o Extend, para depois ir para a próxima aula.